Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias comigo lá no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos agora estudar um pouquinho a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 21. Amém? Romanos 5, do 12 ao 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Você é pecador não porque você tenha cometido um pecado, mas porque você já nasceu pecador. Amém? Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Ah, pastora, mas poxa, eu não cometi o mesmo pecado que Adão cometeu. Mas você já nasceu pecador. Que porque ele pecou, todos pecaram. Toda a sua descendência, toda a raça humana se tornou pecadora por causa de Adão. Amém? Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Quer dizer, mesmo sobre aqueles que não cometeram o mesmo pecado que Adão cometeu, mas a morte e o pecado reinavam sobre eles e sobre nós. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Toda a humanidade, muitos morreram por causa da transgressão de Adão. É interessante que hoje em dia nós encontramos muitos crentes que não creem que Adão existiu. Como assim, pastora? É interessante porque hoje em dia nós encontramos muitos crentes que não creem na criação de Deus. Eles creem na evolução. Né, Paula? Eu digo isso para Paula porque a Paula estudou biologia. E ali a teoria da evolução é fortíssima, né? Muitos crentes não creem que Deus criou todas as coisas, que Deus criou Adão. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que sim, e que Adão pecou. E porque ele pecou, toda a humanidade se tornou pecadora. E muitos morreram por causa da transgressão de Adão. E quando se fala aqui sobre muitos morreram espiritualmente, e estão mortos espiritualmente. Vão passar toda a eternidade sem Deus. O destino eterno deles já está traçado, é morte eterna. Continuando aqui, irmãos, o versículo 15, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. A dádiva, o presente de Deus para a humanidade, o presente de Deus para mim e para você, que é através da graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, essa dádiva, esse presente que Deus nos dá, ele transbordou, ele superou ainda muito mais do que a transgressão, do que o pecado. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que a graça de Deus
o presente de Deus para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é muito maior. Ele transborda muito mais. Amém? Até eu usei o exemplo com elas ontem, eu falei assim, quando a gente ganha um presente, que a gente sabe que é muito valioso, muito caro, e chega alguém e te dá esse presente, muitas vezes nós falamos assim, para mim? Você quer me dar isso? Mas custou muito caro. Não, eu não posso aceitar esse presente, ele custou muito caro. A gente fica constrangido pela pessoa fazer isso por nós. Mas aí a pessoa fala assim, não, mas eu comprei isso para você porque você merece, porque eu te amo, porque eu quero te dar uma coisa cara, não é? E a gente acaba aceitando aquele presente caro. Mas o presente de Deus para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a morte dele, a ressurreição dele para nós, foi um presente muito caro, que nenhum de nós poderia comprar. Você não poderia comprar, eu não poderia, ninguém poderia pagar esse preço. Amém? Por isso que a dádiva de Deus, ela transborda, ela vai acima, ela vai além, muito, muito, muito além do que a transgressão. O nosso Deus não é um Deus avarento, o nosso Deus não é um Deus que dá de pouquinho, sabe? Sabe aquele ridica, né? O ridica é aquele que dá de pouquinho, né? Assim, né? Vai dar uma moedinha, né? Vai te dar, vai fazer um lanche para você, põe uma bolacha na mesa, né? Põe uma coisinha ali, esse é o ridica, né? O avarento. Deus não é assim, Deus ele faz e transborda, vai além. Por isso que o presente de Deus, para nós, ele transbordou em graça. Amém? Creia nisso, irmão, é a palavra de Deus que está nos falando. Por isso que fala que isso, olha, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Amém? E eu quero puxar um pouquinho o que o pastor falou no domingo. Quero te fazer uma pergunta. Quando você é salvo? Quando? Quando que você foi salvo? Ah, eu fui salvo num sábado. Tinha antigamente... Nossa, acho que não tem ninguém aqui que vai se lembrar. Tinha uma música que a gente cantava na igreja, que fala assim, foi num sábado, Jesus tocou-me, foi num sábado, Jesus tocou-me. E aí, ia trocando o dia da semana, foi na quarta-feira, Jesus tocou-me. E cada dia da semana que as pessoas sabiam, né? Que elas tinham tido um encontro com Deus, elas se levantavam quando falava aquele dia da semana. Aí quando falava, foi no domingo, aí todo mundo levantava, né? Porque a maioria da igreja se converteu num culto, né? Da igreja. E era muito interessante. Mas quando que Jesus te salvou? Quando que acontece a salvação na tua vida, irmão? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Quando que acontece a salvação? Nós costumamos falar assim, quando eu me converti, não é? Num tal dia, até o pastor Maurício falou, eu tive a honra de ser quem levou a mensagem para ele. Foi assim, eu já estava falando de Jesus para ele há uns 2 anos, eu já estava meio cansada, já estava assim, entregando os pontos. E aí um dia, nós estávamos em Campinas, íamos voltar para São Paulo, e a gente ia de cometa, né, no ônibus.
E a gente entrou no ônibus e eu falava, ai meu Deus, eu não sei mais o que falar. Já tinha dado Bíblia, já tinha, né? Enfim, falado até, né, de Gênesis, Apocalipse. E aí eu cheguei para ele e falei assim, durante a viagem, olha, eu ganhei esse folhetinho aqui, eram as 4 leis espirituais. Você não quer dar uma lida? E dei para ele. E aí ele sozinho foi lendo e no final, quando ele terminou a leitura, no final do folhetinho tinha uma oração, sugestão de uma oração para a pessoa. E ele, muito orgulhoso e discretamente, fechou o folhetinho e encostou a cabeça. E eu falei assim, orando, né? E ali ele entregou o coração dele para o Senhor Jesus. Foi dentro do ônibus, né? Então, muitas vezes ele chega e fala assim, quando eu me converti dentro do ônibus, né? Mas irmãos, você não é salvo porque você se converte. Sabia disso? Quando você se converte, significa que você descobriu que você é um pecador. Você estava seguindo o seu caminho pela sua vida ali torta, toda torta, com os pecados que você praticava, e você descobriu que você era um pecador, e naquela hora você fala, poxa vida, se eu sou um pecador, como é que eu resolvo isso? Se eu vou para o inferno assim, como é que eu resolvo? Bom, o que a maioria das pessoas entende é que se ela vai para o inferno, se ela é pecadora, então ela precisa de alguém que resolva a situação dela. Quem é esse? Deus, Senhor Jesus. Aí ela começa a entender que existe uma mensagem e que alguém morreu por ela, pelos seus pecados. Amém? Então essa pessoa que entende que é uma pecadora e que ela está sem solução para a vida dela, ela muda o caminho dela, aquele caminho de pecado, ela deixa aquele caminho e se vira para Deus. Isso é conversão. Quando você estava numa direção e você vira para outra. Aí eu estava no caminho do pecado e agora eu me viro para Deus. É a sua conversão. Mas ainda não aconteceu a salvação. Sabia? Aí você faz assim, porque isso é uma decisão sua. Você decide. Você escolhe o dia em que você vai abandonar aquele caminho errado de pecado na sua vida e você vai se voltar para Deus. Isso é uma decisão sua. Você escolhe esse dia. E não é você que se salva. Por isso ainda não aconteceu a salvação. Aí você ora para Deus. Você fala assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu já andei por muitos caminhos errados. Eu reconheço, Deus, que tudo que eu fiz até hoje não prestou de nada. Essa é a oração do arrependido. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te reconheço como Senhor e como Salvador. Foi salvo? Foi salvo? Ainda não. Senhor Jesus, me salva. Quando você faz essa oração, olha para mim, Senhor Jesus, me salva. Perdoa os meus pecados. Foi salvo? Naquele momento você foi salvo? Não pela sua oração. O que acontece para você ser salvo? No momento em que o Senhor Jesus diz, os teus pecados estão perdoados.
você recebe o perdão dos seus pecados. E aí você nasce de novo. Você é salvo. Amém, irmãos? Entenderam isso, irmãos? Nós não somos salvos porque nós nos convertemos. Não. Nós não somos salvos porque nós fazemos uma oração. Não, porque até aí é a sua ação. Você está fazendo. Você está se convertendo. Você está orando. Senão a gente podia dizer que a gente tinha poder de salvar. Estão entendendo? A obra de salvação não vem de nós, vem de Deus. Mas no momento em que o Senhor Jesus encontra um coração que reconhece que é pecador, que está arrependido, não existe salvação sem arrependimento. No momento que o Senhor Jesus encontra um coração que está arrependido dos seus pecados, e aí ele fala, eu te perdoo. E você recebe o perdão dos seus pecados. Aí, querido, você é salvo. Amém? Aí tudo muda na sua vida. Aí se cumpre o que o Senhor Jesus, o que Deus nos ensina lá em 1 João. Abre comigo lá, 1 João capítulo 5, versículo 10. Diz assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Olha só, no momento em que você entrega e recebe o perdão dos seus pecados, você tem dentro de você esse testemunho. Eu sei disso, isso aconteceu dentro de mim. Os meus pecados foram perdoados. Essa é uma mensagem, irmãos, que não pode morrer dentro da igreja. Não pode. Porque nós somos salvos, porque o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. Amém? Você é salvo porque você recebeu o perdão dos seus pecados. Agora, Deus olha para você e fala, ali vai um justo, ali vai um reto, ali vai alguém que foi justificado pelo meu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, quem tem o Filho de Deus, quem crê no Filho de Deus, tem dentro de si esse testemunho. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Vamos ver qual é o testemunho. Versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É muito simples a mensagem. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém? Bom, então como funciona, pastora? Funciona assim. Funciona assim, irmãos. Presta atenção. Em primeiro lugar, você reconhece que você é um pecador. Amém? Se você acha que você não peca, você não é salvo. Sinto muito. Você faz de Deus um mentiroso. Você faz da palavra de Deus uma mentira. Mas tá ok. Você reconhece que você é um pecador. Você se arrepende dos seus pecados. E arrependimento, irmãos,
é uma coisa muito diferente de remorso. Hoje em dia nós falamos que nos arrependemos, nós oramos para Deus dizendo: Senhor, eu confesso o meu pecado e eu me arrependo. Só que no dia seguinte, nós estamos praticando de novo a mesma coisa. Aí quando a gente pratica de novo a mesma coisa, vem um irmão e fala assim, bate nos nossos ombros e fala: poxa, mas o que está acontecendo? Aí você fala: sabe o que é? A carne é fraca. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O remorso, a pessoa sabe que aquilo é um pecado, sabe que é errado, mas ela não quer largar. Ela não quer abandonar. E a igreja tem transformado o discurso do arrependimento, tem transformado, em vez de falar que está com remorso, diz que está arrependido. O arrependido, ele abandona aquilo, ele detesta aquilo, ele não quer mais ter nenhum contato com aquilo, porque ele sabe que aquilo desagrada, e aquilo desagrada o Senhor dele, e aquilo traz morte para a vida dele. Por isso ele se arrependeu do seu pecado. Bom, arrependeu dos seus pecados. Reconheço que eu preciso mudar. Como eu mudo? Eu vou me voltar para Deus. Eu me converto para Deus. No momento que eu me volto para Deus, eu encontro o Senhor dos Senhores. Eu encontro o Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim e por você também, amém? E nesse encontro você enxerga a beleza de Cristo. Você entende que Ele morreu ali na cruz e Ele estava pagando uma dívida que era sua. O que Ele fez na cruz, você devia estar fazendo. Era você que devia estar lá. Era eu que devia estar lá. Mas Ele fez isso por nós. Morreu por mim. E aí, quando nós entendemos isso, nós caímos de joelhos diante do nosso Senhor e falamos: Senhor, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados. E o Senhor Jesus disse que Ele tinha poder para perdoar os pecados. Amém? Então, assim como para aquele homem que desceu pela maca, do telhado, que os seus amigos levaram, e ele desceu pela maca ali, e quando o Senhor Jesus viu a fé deles, falou assim: os seus pecados estão perdoados. Ele fala para você: os seus pecados estão perdoados. Amém? E depois disso, você é salvo. Quem tem o Filho, tem a vida. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida. Se você tem o Filho de Deus, significa que você vai viver eternamente com Deus. Eternamente. Você vai passar dessa vida aqui para a vida eterna. Você pode ter essa segurança, porque a palavra de Deus nos falou aqui para que saibam que tem a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Se você morrer nessa fé, agora, vai que dá um infarto fulminante, você cai duro aqui agora. No mesmo instante, você vai estar no paraíso, salvo. Amém? A igreja precisa saber disso. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você se converteu e recebeu de Deus o perdão dos seus pecados, do Senhor Jesus, você é salvo. Não precisa ter medo. Não precisa duvidar. Amém, igreja? Amém, irmãos? Saibam disso, vivam isso, creiam nisso, porque a palavra de Deus
Agora tem um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Pastor Maurício tem dito que esse ano é o ano que nós vamos estar como igreja vivendo a comunhão. Amém? Vamos estar vivendo em comunhão, vamos fortalecer os laços que o Senhor tem criado entre nós de amor. Então nós precisamos fazer algumas coisas. Abre comigo lá a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 6. Quando acontece o perdão dos nossos pecados, nós precisamos fazer algumas coisas. Muitas vezes nós queremos queimar etapas, pular. Isso daqui eu faço depois. Não, eu vou pular essa fase e vou para a seguinte. Não. Nós precisamos fazer algumas coisas. Quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós começamos a fazer uma avaliação, uma análise do que nós fazíamos, havíamos praticado de pecado lá para trás. E a gente tem um acerto de dívida, um acerto de contas com o nosso passado. Então a primeira coisa, a gente precisa acertar o nosso passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, nós nos convertemos, vamos para a igreja, nos batizamos, e aí a gente pensa, olha, o que ficou para trás ficou. Passou, né? Deus perdoou. Mas nós vemos exemplos na palavra de Deus de homens que se arrependeram, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, tiveram seus pecados perdoados e eles acertaram o que eles tinham feito lá atrás. Zaqueu, quando ele se arrependeu, o que ele fez? Foi dali para frente? Não. Ele acertou o passado dele. Ele devolveu o que ele havia roubado. Não é? E ele ainda deu 4 vezes mais. Então eu chamo você hoje para pensar. Existe alguma coisa do seu passado, ou algo, ou alguém que você feriu, e que você nunca acertou? Nós precisamos acertar. Poxa, aquele dia eu roubei isso daqui. E isso fica na sua consciência. Vai e devolve. Faz a devolução. Acerta isso. Porque isso vai servir de testemunho para a sua vida. Seja corajoso. Assuma o seu pecado. E se acerte. Vocês acham, irmãos, que foi fácil para Zaqueu fazer isso? Era um homem apegado ao dinheiro, né? Ele tinha, provavelmente ele era muito ganancioso, mas ele, arrependido, acertou o seu passado. Foi lá atrás e devolveu. Abriu mão de coisas dele e acertou. Nós não podemos simplesmente passar por cima da nossa história e do nosso passado. Nós precisamos acertar o que ficou lá atrás. Essa é a primeira coisa. Agora vamos lá em Mateus 6. Olha como é sério. Versículo 12. Aqui é a famosa oração do Pai Nosso, né? Então fala assim, perdoa. Quando o Senhor Jesus falando para o Pai, né? Pai, perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Opa! Primeiro eu falei para vocês, irmãos, sobre devolução. Se você tomou algo que não era teu, você tem que ir lá e devolver.
Amém? Isso é atitude de arrependimento. A segunda coisa, perdoar os outros, porque, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Tem pessoas que não perdoam. Tem pessoas que ficam ressuscitando situações, né? Que viveram, que foram injustiçados há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Não faz tanto tempo assim, não tenho 30 anos. Então, há 5, há 2, há 5 anos atrás. Você não perdoa? Cuidado. Porque a oração de Jesus está nos mostrando que, se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Nós não temos o direito, a verdade é essa, nós não temos o direito de não perdoar ninguém. Porque o Senhor Jesus nos perdoou e nós não temos o direito de não perdoar ninguém. Amém? Nós queremos receber o perdão, mas muitas vezes não queremos perdoar. Você não tem esse direito. Então, reflita, veja aí dentro de você, se tem algo que você ainda não perdoou, se tem alguém que você ainda não perdoou, e perdoe. Amém? Perdoe. Portanto, irmãos, nós precisamos resolver todas as pendências, aquelas coisas que ficam para trás da nossa vida, lá do passado. Se você ficou devendo a alguém, pague. Se você tomou emprestado, devolva. Se você roubou, restitua. Se você ofendeu, peça perdão. Isso vai mostrar o seu arrependimento. E a igreja do Senhor Jesus, hoje em dia, escapa dessas coisas, arruma todos os argumentos, e a gente arruma os argumentos para não fazer isso. Mas como o pastor falou aí outro dia, a porta é estreita, e o caminho é estreito também. Não pense você que o caminho é largo, porque o caminho largo leva à perdição. Nós precisamos encarar essas coisas e tratar nas nossas vidas. Amém? Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos andar com a consciência limpa. Nós precisamos, irmãos, sermos honestos com Deus. Sinceros com Deus. Amém? Deus sabe exatamente o que aconteceu e como é o seu coração. Mas você precisa ser honesto com Deus. Amém? E você precisa ser honesto consigo mesmo. Então nós não podemos permitir que ressentimentos, desobediência a Deus, né? Problemas morais, erros de conduta permaneçam na nossa vida. Nós não podemos. Nós precisamos acertar tudo isso. Por quê? Porque Ele perdoou todos os seus pecados. Porque hoje você é salvo. E hoje em dia, as pessoas falam assim, nós ouvimos esses comentários. Hoje em dia ser crente ou ser do mundo é a mesma coisa. Hoje em dia, os crentes vivem como as pessoas do mundo. Sabe por que isso, irmão? Isso enfraquece a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas não querem ser honestas com Deus e consigo mesmas.
Elas não querem devolver o que foi tirado lá no passado. Elas não querem perdoar os seus inimigos, aqueles que ofenderam, que te ofenderam. As pessoas não querem resolver as pendências que ficaram para o passado. Não adianta você pôr uma pedra em cima. A coisa está ali. E as pessoas, os crentes, não vivem de consciência limpa. Aí nós vivemos como o povo do mundo, tendo recebido o perdão dos pecados, mas vivemos fracos. Então, o que eu convido hoje, você, querido, é que você aceite essa mensagem. Entenda que sobre a sua vida existe algo que é muito, presta atenção, muito poderoso, muito poderoso, muito poderoso. Sabe o que é? É o perdão de Deus sobre você. É muito poderoso. Porque isso é o que dá o acesso teu a Deus. É muito poderoso. O perdão dos seus pecados sobre a tua vida é muito poderoso. Não despreze isso. Não deixe que isso tenha um valor pequeno na sua vida. É muito poderoso. Amém, igreja? E valorize isso. E acerte todo o teu passado. Para que você possa viver com a consciência limpa, tranquila diante de Deus. Sem ter o que esconder do Senhor e de você mesmo. Para que aí você possa ser uma pessoa cheia de fato da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus e cheia do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e que vocês pensassem agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você agora. Fecha os seus olhos. Existe algo lá do seu passado que precisa ser devolvido, que você tomou emprestado. Eu tomei emprestado um livro e não devolvi. Uma roupa, um dinheiro, eu nunca devolvi isso. E na verdade, você não tem nem coragem de se encontrar com aquela pessoa, porque você sabe que está em dívida com ela. Existe alguém que você não perdoou até hoje, que te ofendeu, mas você não perdoou. Existe alguma pendência? Irmão, em nome de Jesus, eu peço agora que o Espírito Santo esteja sondando o teu coração, para que você se lembre e que nessa noite você tome a decisão de acertar todo o seu passado. Porque o perdão do Senhor Jesus sobre a sua vida, ele tem muito valor. Porque o sacrifício do Senhor Jesus na cruz tem muito valor. Pai, nós te louvamos, Deus, por esta noite. Nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra de uma forma clara e profunda, Senhor. Da importância do nosso arrependimento, discernindo o remorso do arrependimento, Senhor. Conforme a Tua palavra diz, nós devemos apresentar frutos dignos de arrependimento. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que nós precisamos realmente uma nova vida que vem do Senhor, mas nós precisamos ter atitude de arrependimento. E as coisas que ficaram para trás, Senhor, elas podem ter ficado em algumas gavetas da nossa mente, do nosso coração, achando às vezes que as pessoas esqueceram daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, as palavras ditas, malditas,
as coisas que não devolvemos, tantas coisas, Senhor. Mas existe aquele que conhece o nosso coração e é o Senhor. E nós sabemos que estamos diante do Senhor, não porque nós temos que ter medo disso, mas pelo contrário, nós queremos ter prazer, alegria e nenhum tipo de constrangimento em estar diante do Senhor. E o Senhor é santo, Pai. E a direção que o Senhor nos dá é de termos uma vida, Senhor, realmente diferente, orientado pelo Senhor. E na orientação disso nós devemos acertar. O arrependimento envolve atitudes, correções daquilo que fizemos de errado. Portanto, Deus fortalece agora cada coração, para que nós possamos a partir de hoje termos atitudes realmente novas, não mais influenciadas por aquilo que ainda está pendente, mas influenciados somente pela liberdade que o Senhor nos colocou, porque o Senhor nos libertou, Senhor. Nós somos livres e nós não podemos ficar presos nessas coisas, porque o Senhor já nos libertou. Portanto, Deus, dá, Senhor, agora a ousadia, dá a força, dá a segurança, Deus, para que cada um que precisa disso, Senhor, para acertar com seus pais, acertar com seu cônjuge, acertar com parentes, amigos, irmãos de igreja, pessoas de alguma maneira, em nome de Jesus. As coisas que aparentemente nós dizemos que são pequenas, elas causam um distanciamento, uma lesão na nossa vida espiritual e no nosso testemunho. E nós fomos criados para louvor e glória do Senhor, não para que as pessoas vejam mancha na nossa vida, mas que elas vejam que antes haviam as manchas, mas hoje as vestes são alvas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.